tristeza deste livro, eu decidi que eu não iria mais escrever. Não iria mais por quê? Porque os meus leitores não mereciam a minha tristeza e é impossível a gente não repassar aquilo que a gente sente. Porque os meus livros, eu costumo dizer, em cada texto tem um pedacinho de mim. Então não tem como eu estar extremamente triste e escrever uma poesia alegre. Mas em 2021, eu tinha o sonho de fazer meu aniversário de 50 anos. E eu sempre imaginei alguém fazendo uma homenagem para mim. E aí eu percebi, a homenagem não vem, então eu mesmo vou fazer. Aí eu escrevi, ó. Foi assim. Foi assim, eu conto um pouco da minha história. Ele é autobiográfico. Mas, já neste livro, eu imagino que você já tenha percebido que geralmente eu lanço 2 livros ao mesmo tempo. É porque eu não gosto de número ímpar, eu gosto de números pares. Aí eu lancei junto com este no mesmo dia, Dias Sonolentos. Dias Sonolentos segue a linha do meu Eu Sem Você. É o resultado de alguns anos turvos da minha vida. E com ele eu disse que agora eu não escrevo mais. Mas eu entendi que eu não podia continuar naquele lugar triste. Eu tinha que reagir. E eu sobrevivi escrevendo Acalanto. Acalanto eu lancei em 2003. Então o título dele não é à toa. Acalanto acalanta meu coração e as poesias que tem nele acalmam a minha alma. Então eu renasci com Acalanto. Depois que eu escrevi Acalanto, eu sou uma outra pessoa. Eu saí daquele mundo escuro, daqueles dias sonolentos que eu vivi. Então eu renasci escrevendo Acalanto. E aí então eu gosto tanto de escrever, fazer o quê? Vou continuar escrevendo. Em 2024, eu lancei Entre Tantos e Outros. Entre Tantos e Outros nasceu como? Eu tenho escola reflexiva, não é escrita em verso. Eu tenho professor Segredos para o Sucesso, não é escrito em verso. Eu tenho a escola em ação, não é escrita em verso. Eu tenho politiqueiro e politicagem, não é escrita em verso. E todos eles estão esgotados. Então eu pensei assim, se eu gosto mais de poesia, eu vou fazer uma releitura destes 4 livros, vou atualizar e transformar em poesia. Então aqui tem, entre tantos e outros, tudo virou poesia. São estes 4 livros aqui atualizados com um novo olhar. Em 2025, seria o meu livro de número 13. O número que eu não gosto, 13. Então, eu resolvi lançar 2. Para não lançar 13, o 13º, eu lancei o 13º e o 14º junto. Então, aqui, eu tenho Na Rota do Amor. Ele é um livro extremamente romântico. Fala dos vários tipos de amor. E escrevi Elas. Elas é um livro que só fala sobre nós, mulheres. Sobre mim, sobre você. Inclusive, aqui tem uma poesia que fala da mulher indígena. Então, aqui, esse livro nasceu para enaltecer a mulher, para informar a mulher dos direitos e para mostrar que nós temos voz e temos vez. E não devemos baixar a cabeça. Então, é um livro muito especial. Nele também eu tenho algumas mulheres homenageadas. Eu tenho 12 mulheres que eu homenageei dentro deste livro, contando um pouco da história delas. E são estes os meus 14 livros publicados. Eu estou escrevendo 4 ao mesmo tempo, porque eu tenho como meta, todo dia 16 de setembro, que é o Dia Municipal da Poesia, que foi criado em homenagem a mim, que também é o meu aniversário, de lançar um novo livro. Então, eu estou escrevendo parte, estou com a pretensão de lançar no dia 16 de setembro de 2026 Os Laços da Convivência. Quem foi sua maior inspiração? A vida, com certeza a vida. Eu me inspiro nos fatos, nas coisas que eu observo
E até em mim, nas coisas que eu sinto, que eu vejo, então a vida. A minha maior fonte de inspiração é a vida. Para escrever, né? Para escrever é a maior fonte de inspiração que tu tens são os acontecimentos da vida. Quais são os principais temas abordados na poesia de Cleonice Machado? Conforme eu já mostrei um pouco para você, os temas são muito variados. Apesar de ter livros específicos sobre educação, específicos sobre política, específicos sobre a mulher, as minhas poesias dos demais livros, e também específicas sobre o amor, eu faço poesia sobre qualquer tema. Então, é muito diversificado. Se você pegar um livro meu, você não vai ter só um tema dentro dele, você vai ter vários temas. Sobretudo estes que não são temas específicos, como falei, a mulher, a política, a educação, os outros têm temas muito distintos. Então eu escrevo sobre o que eu quiser escrever através da poesia, que é o que me encanta. Pode compartilhar um trecho de uma obra e explicar o que motivou essa escolha? Aí é a mesma coisa de você perguntar para mim, dos seus dois filhos, qual você gosta mais? Eu gosto igual dos dois. Mas, assim, eu posso compartilhar com você um texto, uma poesia, que inclusive está no meu livro Acalanto, que é o livro que, para mim, transformou a minha vida. Me tirou de um lugar que eu não gostaria de estar. E esta poesia que eu vou ler para você, que eu vou compartilhar com você, ela me faz revisitar muitos momentos especiais da minha vida. Com a pandemia em 2020, eu inclusive peguei Covid já de 5 a 10 vezes, a memória da gente não é a mesma. E a minha maior preocupação é esquecer. Do nada eu não saber o que aconteceu, não conhecer as pessoas, e eu fiquei pensando nisso. E os meus netinhos, depois eu não vou lembrar deles. Então eu resolvi escrever uma poesia que eu revisito alguns momentos da minha história, que está no meu livro Acalanto, que tem como título Só Quando a Memória Apagar. Tá certo? Só quando a memória apagar, irei deixar de lembrar das borboletas azuis, daquele pé de amêndoa onde eu gostava de brincar, daquela casa de barro, da água escura da fonte, da casinha no quintal, da grande ladeira na curva, do algodão que eu fiava, daquelas secas palhadas onde alimento eu ia pegar, do carvão de canoeiro, da pescaria com arroz, ou mesmo do faxear. Como esquecer da labuta, dos desafios constantes, ou até mesmo a esperança de mim às vezes afastou? São coisas que na memória insistem em permanecer e companhia me fazer. Quando olho para trás, percebo a minha força e minha perseverança. Pois pequena fui um dia, no entanto, não tive infância. O que trago na lembrança é a dor de uma criança, sonhando um dia vencer, para do sofrimento esquecer e da memória deletar. Mas como deixar de lembrar do que me motivou a lutar, na vida a acreditar e a realidade mudar? Só quando a memória apagar, irei deixar de lembrar daquela toalha de saco com meu nome pintado e daquele vestido de chita, que presente mais bonito. Dos vestidos de princesa, que quando pequeno usei, dos longos cabelos pretos, do futebol com os meninos, das medalhas nas corridas que pela vida ganhei, dos boletins só com ótimo, que por 10 depois troquei, dos cadernos que eu usava, sem nenhuma linha faltar e nenhuma folha arrancar para o ano inteiro durar. Mas como deixar de lembrar do que me motivou a lutar, na vida a acreditar e a realidade mudar? Só quando a memória apagar, irei deixar de lembrar de cada pessoa que ao meu lado o caminho percorreu, de cada palavra dita, de cada colo oferecido, de cada ombro amigo que a mim ofereceu.
das que comigo falaram, das que até se calaram, para a vida as levarei. Das com quem eu aprendi, até das com quem insisti, das com quem eu convivi e das com quem nem falei. Tudo é aprendizado, pois até com não falado pude muito aprender. Pessoas são um presente que entram na vida da gente para nos ensinar a viver. Só quando a memória apagar, irei deixar de lembrar dos amores que vivi e até dos que fantasiei, porque em meu coração morou. Alguns deles complicados, outros até encantados, que meu sossego tirou. Cada um com sua história, gravada em minha memória, que o tempo não apagou. Momentos de alegria, momentos de nostalgia, cada um assim marcou. Os que queriam ficar, os que só queriam passar, meu coração registrou. Existem os superados, existem os não encerrados, que o vento não levou. Cada um com o seu jeito, bateu ou bate no peito, e a mim um dia encantou. Os que estão no meu sonhar, os que insistem em ficar no peito e provocar dor. Vivido ou sufocado, saudável ou complicado, adormecido ou enraizado, o que importa é o amor. Muito bonito. Muito obrigada. Amei esse momento com você. Eu que agradeço, viu? Espero, assim, ter respondido suas perguntas de acordo com o que você esperava, viu? Um prazer. Estarei sempre à disposição. Sim.